Como é que a gente faz para criar aqueles checkbox, né, para exibir ou ocultar as colunas de uma tabela, tá? Ou tabela dinâmica. Bom, primeiro, o que que você tem que fazer? Aqui no seu script de dados, você vai criar uma ilha de dados através de um inline ou uma planilha ou alguma fonte que você tenha. No caso aqui eu criei um inline, uma carga aqui, né, uma tabela que vai ser uma ilha de dados. Se você ver aqui no modelo de dados, essa aqui é uma tabela que eu coloquei o nome das minhas dimensões que vai ter na minha tabela, ó. E ela vai ficar separada aqui, né, de toda a sua modelagem. Vai ser uma ilha aqui separada. Beleza. Aqui na sua pasta de dados, o que que você vai fazer? Utilizando os gráficos nativos, né, a gente pode estar utilizando o painel de filtro. E nesse painel de filtro, vamos estar colocando o campo da dimensão. Então, o campo da minha ilha de dados é este, tá? De acordo com o nosso novo modelo, a apresentação ela pode ser através do checkbox, tá? Então vou colocar aqui modo caixa compacta, opa, e caixa de seleção. Beleza, então tem aqui o meu checkbox pequenininho, vou deixar ele aqui no canto. Agora, qual é a condição que eu tenho que fazer na tabela? Observe que eu tenho aqui, ó, agrupamento, ano, setor e semestre. Eu vou trazer para um KPI a fórmula que eu vou poder estar utilizando, tá? A fórmula vai ser o concat. Então vou colocar aqui, ó, concat dimensão, concat dimensões, vírgula, aí a gente coloca aqui um delimitador, pode ser o pipe, tá? Pode ser o pipe ou fica a sua preferência. No caso aqui eu vou colocar o pipe. O resultado vai ser o seguinte, eu vou ter todos os nomes aqui do ano da minha dimensão, né? Eu não vou colocar o Get Field Select, porque se você selecionar 6 ou mais, se eu não me engano, ele começa a mostrar, em vez dos valores selecionados, ele começa a mostrar, tipo, você selecionou mais valores, né? Você selecionou mais de 6 valores. Ele muda o termo e não coloca os nomes aqui das dimensões. Então, utilize o concat para isso, tá bom? Bom, no caso, se nada tiver selecionado, mostre todas as colunas. Você pode deixar nessa condição aqui, então vou colocar aqui na agrupamento. Eu vou fazer essa condição para agrupamento. Mostrar coluna C. Então vou colocar aqui, ó, Wild Match. Wild Match, eu vou colocar aqui concat, o campo dimensão, dimensões, ponto e vírgula, pipe. Então, se dentre as minhas dimensões eu tiver, né, o agrupamento, a palavra agrupamento, então a condição é verdadeira. Observe que eu coloquei agrupamento como com os caracteres coringa do lado, tá? O estrelinho, tá bom? Asterisco do lado, tudo bem? Então vou dar um aplicar. Isso aqui torna a condição verdadeira. Se o agrupamento não tiver selecionado, né? Então selecionei esses aqui, ó, mas não selecionei o agrupamento, ele não aparece. Ó, observe que fica aqui, como é que fica a seleção, né? E o agrupamento não aparece para mim. Se eu selecionar o agrupamento, ele volta a aparecer, tá bom? Se por acaso eu quiser a condição que o agrupamento ele só apareça, né, assim como as outras colunas, só apareça se eu tiver alguma coisa selecionado aqui dentre as minhas dimensões, aí eu posso estar usando o get count do field select, tá bom? Então posso estar colocando aqui, ó. Aí eu posso estar usando aqui get selection count, campo, dimensões, dimensões tem que ser maior que zero. Aí eu coloco um end aqui. Então, só quando eu tiver alguma coisa selecionada no meu campo de dimensões, né? E no caso desse campo aqui, a condição da palavra agrupamento, tá bom? Então, se nada tiver selecionado, ó, observe que não aparece, se eu selecionar agrupamento aqui, ele passa a aparecer, tá? Eu posso fazer isso para todos os outros. Então, aqui agrupamento, na ano também, ó, mostrar coluna C, posso colar a condição aqui, colocar a palavra ano, vou dar um aplicar, ok, salvar, mesma coisa, ó, a coluna ano sumiu, se eu selecionar a coluna ano, ela aparece, se eu não selecionar nada, ela não aparece, tá bom? Dica rápida aí, espero ter ajudado vocês e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, pessoal!